que eu faço uma regressão quântica, então ela vai também em outras dimensões, em outras realidades, que não é só essa coisa linear. Todos eles que trabalham dessa maneira, de uma maneira muito mais livre, encontram essa situação de vidas paralelas. Olha, eu vou olhar para esse lado, agora eu vou nessa direção. As duas direções, elas passam a se tornar universos paralelos. E chega um momento, às vezes, que os caminhos se cruzam, como para mim foi bem interessante, que eu senti isso muito forte, com grandes grupos, com auditórios. Então ela levava as pessoas para 100, 200 e 300 anos na frente. E o que ela descobriu... Então há uma cisão, eles precisam ser levados e outros vão para o outro lado. Os outros vão seguir em direção ao mundo um tanto mais caótico. Com certeza muitos sonhos, principalmente aqueles sonhos repetitivos, sempre naquela mesma casa, naquele mesmo lugar que a gente não faz ideia de onde é. Você só vai iluminar quando você tiver integrado todas as suas vidas paralelas. Com certeza, vidas mais evoluídas temos vivendo neste momento. Pode ser considerado nosso eu superior. E ela percebeu que era ela do futuro que foi ali e que ela que tinha cuidado dela com 16 anos. Vamos falar sobre segredos que estão residindo em realidades paralelas e que podem migrar para esta a qualquer instante, dentre uns que já estão para ruir. Para que estejamos todos preparados para a grande cura do planeta. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast. Estou aqui hoje com a doutora Meire Yamaguchi, ela que é terapeuta de terapeutas, especializada em regressão a vidas passadas. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante e que está emergindo de todos os lados, como que por uma grande coincidência cósmica. Não, é porque chegou o momento desses conhecimentos realmente aparecerem. Nós vamos falar sobre nossas vidas em existências paralelas, vidas simultâneas e até mesmo universos paralelos. Então, prepare-se para criar uma nova perspectiva de absolutamente tudo e também a nosso respeito, a teu respeito, né, no universo inteiro. Doutora Meire, seja muito bem-vinda. Eu te agradeço muito, Paula, pelo convite de estar aqui outra vez e poder estar em contato com esse teu público que é maravilhoso, um público desperto, e estamos aqui para uma conversa bem legal hoje. Maravilha! Então, diga para nós, não é apenas esta nossa vida aqui que nós estamos tendo neste momento? Como assim? Nos explique, por favor. Olha, a maioria das pessoas, quando vem só essa vida que está vivendo, é uma coisa assim tão mínima, né? Tem gente que vive 1 minuto, tem gente que vive 100 anos, a gente vive de tantas maneiras diferentes, e então não faz sentido só essa vida, não faz um sentido para a nossa alma. Talvez faça um sentido, e eu respeito todas as religiões que pensam de outra maneira, mas pelos meus trabalhos de regressão, não só às vidas passadas, mas a outras dimensões, começou a aparecer, a surgir esse fenômeno que às vezes eu regredia as pessoas e numa vida passada, e quando a gente ia ver que data que era, né, quando ela morria e tudo, de repente não colava, porque a pessoa teria nascido tipo 10 anos antes dela morrer na outra vida. Então, eram vidas que estavam umas sobrepondo as outras. E, às vezes, a pessoa ela ia numa vida totalmente contemporânea, só que numa outra realidade, né? Era o caso... por exemplo, eu vi uma paciente que ela tinha vida aqui, mas ao mesmo tempo ela estava vivendo num outro ambiente aquático, ela tinha uma outra feição e tudo, e aquele ser era um cientista que fazia um trabalho no DNA, e ele fez esse trabalho e trouxe para ela. Eu fiquei assim, né, quando eu olhei tudo isso, e as datas se cruzavam, e na verdade, quando a gente pergunta na hipnose quem era ele explicou que ele era ela também numa outra realidade, e que as realidades estavam se intercruzando, porque agora também é chegado o momento para isso. Aí isso me despertou uma curiosidade muito grande, e fui procurar, porque nós temos um grupo de hipnotistas, né, onde que tem chat, como a gente fala, diálogos, né? Então, ali tem milhares e milhares de fatos, de situações que aconteceram, e o que eu achei interessante é que eu fui procurar ali informação e encontrei uma aba inteira só falando sobre vidas paralelas. Então, eu não fui a única terapeuta que fez isso. A maioria dos terapeutas que fazem regressão, não só vidas passadas, o que eu faço uma regressão quântica, então ela vai também em outras dimensões, em outras realidades, que não é só essa coisa linear de várias vidas, uma depois da outra.
Então, todos eles que trabalham dessa maneira, de uma maneira muito mais livre, encontram essa situação de vidas paralelas, né? Uma coisa é você encontrar, depois uma outra coisa é começar a compreender. Então, realmente, não é só essa vida seria tipo uma linha ou letras jogadas no meio de um livro de 1000 páginas. E só você podendo ver as outras situações, você começa a compreender o enredo dessa história. Nossa, a gente sabe que, por exemplo, né, a gente vê regressões a vidas passadas, mas não necessariamente também elas querem dizer que foram realizadas neste planeta as regressões. Afinal de contas, muitos planetas têm evolução similar no universo. Imagina, o universo infinito tem uma quantidade incontável de planetas na mesma classe, né, de mundo. E devido a ser a mesma classe de mundo, a gente encontra as mesmas estruturas, as construções, a forma humanoide é muito comum, às vezes varia pouco, às vezes, claro, tem outras formas provindas da evolução de outros animais, mas acaba se humanizando em feição. As construções acabam sendo próximas e similares. Então, se a pessoa for contar na regressão o que ela está vendo, muitas vezes ela pode estar relatando o que tinha no passado da Terra, mas que é muito similar também ao passado de muitos planetas, né? Então, a gente sabe também que existem muitos planetas, cada um numa era, numa fase, tendo uma data, um ano, né? Aqui a gente tem o nosso cronograma hoje baseado na vinda do nosso querido Mestre Jesus, e ele definiu o nosso calendário. Então, pode acontecer também, né, das pessoas relatarem uma data similar, mas de repente essa mesma data seja em outro mundo, e não necessariamente tenha acontecido ao mesmo tempo que aconteceu aqui. Inclusive, se a gente for ver aqui no mundo nosso mesmo terrestre, existem vários calendários e várias épocas, né, dentro do mesmo mundo. Então, por isso que a gente fala também que existem países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, estão todos assim também na mesma época, mas cada um vivendo uma realidade, às vezes países vivendo uma realidade de 40, 50 anos atrás de um outro país. Né? Então, realmente, você poder compreender que tudo isso é um conjunto muito grande e que isso quebra com todos os paradigmas que a gente tem da nossa mente cartesiana, da nossa mente muito limitada, e o que está acontecendo agora é uma quebra de paradigma. Então, o que a gente está fazendo aqui é poder ajudar as pessoas que, depois que quebrou esse paradigma, elas poderem se encontrar algum tipo de apoio, algum tipo de abordagem, assim, compreensão. Mas se a gente for pensar ainda também, né, que no universo não existe tempo, aquela máxima de que não existe o tempo, né? A gente entra no planeta e o planeta é uma nave temporal, né? Onde a partir de ser colocado ali naquela confinamento, digamos assim, acabamos seguindo uma linha de tempo que para nós é uma ilusão de tempo, né? Por causa dos eventos que a gente vê na nossa mente sucessivos e tudo mais. Mas se a gente for ver, né? Até mesmo o passado, ele está existindo hoje a nível físico. Se a gente for, por exemplo, até mesmo com um veículo espacial a 10 anos-luz daqui de distância, nós vamos olhar para a Terra e a Terra estará a 10 anos-luz. As estrelas que a gente olha no céu estão há milhões de anos atrás. Bilhões. Bilhões de anos. Ou seja, aqui elas estão naquele tempo, mas lá elas estão no tempo agora, o agora, né? Que é o único que existe. E os mentores sempre nos dizem que tudo no universo acontece ao mesmo tempo que foi um grande flash todo acontecido. Então, ter as vidas simultâneas para um universo onde tudo que existe é o agora eterno faz total sentido. Até mesmo porque, né, a gente seria desperdício de tempo para o universo ter 1000 vidas, uma depois da outra, sendo que tudo poderia acontecer simultaneamente a partir de um fragmento da nossa consciência ser levado a experienciar múltiplas ocorrências em simultâneo, e todas essas contribuem para a consciência da mônada, né, nossa, do todo. E isso, de fato, acontece no universo se a gente for ver de uma forma atemporal. Porque, por exemplo, basta ir para esses locais do tempo que as coisas todas estão acontecendo agora. E não é diferente mesmo dentro da nossa mente, porque fica lá o registro de absolutamente tudo. Se a gente for ver, Exato. As vidas passadas mesmo, né, estão para a nossa mente, elas estão acontecendo agora.
neste exato instante, tanto que as ações cometidas lá, os pensamentos, reverberam hoje nas nossas ações atuais. Então, está tudo acontecendo neste momento de agora, né? Inclusive, os pensamentos de antigamente, ou de muito tempo atrás, eles definem a nossa estrutura agora. Nesse momento, está definindo a nossa estrutura física, né? Então, realmente, é isso que você fala, é um pouco até mais complicado, mas, nossa, é muita viagem, né? Mas, assim, cada pensamento, cada pequena escolha que você faz, se você está aqui, você escolhe, eu vou olhar para esse lado, agora eu vou nessa direção, as duas direções, elas passam a se tornar universos paralelos. Só que uma vai insistir mais, outra vai insistir menos, por causa do nível de energia que a gente vai colocar naquilo. Mas hoje em dia, você ainda, uma parte tua lá, quando você era adolescente, que escolheu, que queria fazer jornalismo, por exemplo, e no final entrou para medicina, aquela parte que escolheu fazer jornalismo, ela continua vivendo. Né? E chega um momento, às vezes, que os caminhos se cruzam, como para mim foi bem interessante, que eu senti isso muito forte, no momento em que o Fernando Betete, ele me convidou para fazer uma live falando sobre uma situação que estava acontecendo com as crianças. E eu estudei muito e fiz assim, sabe, fui atrás disso e tudo. E quando eu fui dar a live, a gente fez a live tudo bonitinho, e depois ele falou assim, nossa, encontrei uma jornalista aqui. Mas assim, gente, que interessante, eu sempre quis ser jornalista, inclusive entrei na faculdade de jornalismo, né? Então, assim, as nossas vidas, elas vão se cruzando. O interessante é você ter consciência para poder ver isso, reconhecer, porque no momento que você coloca a consciência, você muda toda a realidade. Isso me faz pensar de outra coisa que eu queria trazer aqui como tema, que é sobre, no universo, todas as possibilidades existem, né? Tudo existe em possibilidade, como tu disse. Uma escolha feita do jornalismo, foi feita outra escolha, mas todas eram possíveis. A que fosse mais alimentada, a linha tornaria mais força e ia definindo aquele trajeto, né? E é isso que eu acredito que aconteça em todos os âmbitos, desde o micro até o macro. Como sociedade, né? As escolhas de uma sociedade vão fazendo com que as infinitas possibilidades sejam definidas. Não que não exista todo o demais, mas o caminho que a consciência percebe e traça é aquele que a gente define através das escolhas coletivas, né? Ou pessoais. Então, tudo existe em possibilidades. Existe a possibilidade de uma guerra mundial? Olha, ela existe. Mas isso tudo vai depender de muitos outros fatores para se tornar real ou não, né? Bem como as decisões dos países e tudo mais. Tem uma coisa que foi bem interessante, a Dolores Cannon, ela fazia assim, a Dolores Cannon é a que criou, o que concebeu essa hipnose quântica que eu faço. E ela fazia, assim, atividades com grandes grupos, com auditórios, então ela levava as pessoas para 100, 200 e 300 anos na frente. E o que ela descobriu, isso é uma coisa surpreendente, que um terço das pessoas via, por exemplo, um mundo daqui a 100, 200 anos, via um mundo totalmente destruído, como assim levado por uma guerra atômica, o pessoal vivendo na vida da pedra. O outro via um mundo completamente tecnológico, assim, sabe? Todas aquelas coisas futurísticas. E o outro via um mundo pleno de amor, de harmonia, com trabalhos, assim, de comunidades, cristais e tudo. Isso quer dizer que hoje já, essas realidades, elas já estão ali existentes. Agora, basta que a gente tome consciência e a gente escolha. É aí que a gente usa o livre-arbítrio. Né? Que a gente possa realmente escolher, decidir e não ficar dependente do futuro, porque o futuro, todas as possibilidades existem. Se a gente ficar achando que a gente vai viver, não importa o que a gente faça, o futuro vai ser esse mesmo, isso não existe. Isso é uma coisa importante que as pessoas possam compreender. Tá? O futuro é o futuro que a gente vai viver é aquele que nós vamos escolher viver, porque todas as possibilidades existem. É verdade, não tem aquela coisa, a gente colheu o que o outro plantou, né? A gente é responsável pelo nosso plantio. E aí que eu acredito também da história das cisões das realidades e das massas. Por exemplo, o próprio planeta Terra, sendo um planeta, digamos assim, de expiações e provas, como é classificado hoje, né? Pela ciência fenomenológica espírita. E expiações e provas, e daqui em diante se sabe que existem muitos seres que serão daqui exilados. Por quê? Porque dentro deles eles não conseguiram prospectar este mundo de paz e harmonia ainda. Então há uma cisão, eles precisam ser levados e outros vão para o outro lado, onde seguem em direção desse mundo de paz.
os outros vão seguir em direção ao mundo um tanto mais caótico, até aprender a interagir melhor com as leis universais para gerar harmonia e paz para eles e assim viver num mundo de harmonia e paz. Né? Então, eu acredito que existam essas cisões e que partículas, né, fragmentos dessa massa toda sigam rumos e outros sigam outros rumos. O que viabiliza a existência desses três cenários, esses três futuros que nos trouxe agora como sendo visto por aquelas pessoas, né? Porque é bem possível que dentro do rumo de atitudes, ações, pensamentos daquelas pessoas, elas estavam indo em direção àquelas realidades, né? Nestas Exatamente. cisões que a gente encontra ao longo do caminho. E tem outra também, a gente atrai a nossa realidade, obviamente, Isso. né? Então, com os pensamentos. E tem uma história muito interessante que me abriu a cabeça, que eu estava pensando, né? Eu moro aqui na Europa, o tema da Primeira e Segunda Guerra ainda é muito presente. Né? É uma coisa que para o Brasil é super distante, mas aqui, sempre quando você tem encontro de família, vem esses temas. E aí, eu estava pensando assim, nossa, foi um sofrimento para todo mundo, e a Europa estava mergulhada naquilo, e aí me contaram uma história, ou eu li uma história de um menino de 14 anos, que logo no começo da guerra, né, meio que se separou dos pais, ele foi vagando, e ele acabou chegando no sudeste da França, numa fazenda, e ele viveu os 4 anos de guerra na fazenda, entre 14 e 18, e ele disse que foi a época mais feliz da vida dele, onde que ele se sentia totalmente em segurança, onde ele estudou, fez amigos, né, depois ele continuou, então, para ele viveu uma vida paralela, no meio de uma guerra, ele viveu uma vida totalmente de paz, de alegria, né? Então, como é que ele chegou lá? Certamente atraído pela energia dele, né? Então, é uma disponibilização interna. Então, quando as pessoas elas começam a ver todas essas coisas que acontecem, elas têm que encontrar essa energia de paz, o que elas desejam dentro delas, e se permitir, então, levar para essa realidade que vibra, que sintoniza na energia dela. Mas isso só vai sintonizar se ela poder criar dentro dela. Por isso a importância. Né? Não ficar esperando, não é na angústia, ai, não vou conseguir, não é na angústia, isso não vai dar certo, né? Não é na raiva, é você liberando todo o espaço dentro de você, criando a energia que você quer ver manifestada na Terra, e aí você, com essa energia criada dentro de você, isso vai ser um imã que vai atrair a tua realidade. Perfeitamente, cada um vive... Não existem injustiças no universo, né? Isso a gente precisa deixar sempre bastante claro. E então eu queria perguntar para ti, Miriam, pelo que tu vê nas teus casos de regressão, nos teus atendimentos, sobre quais seriam, na tua percepção, os objetivos destas vidas paralelas, né, e nessas linhas paralelas? Nós somos seres divinos, na verdade, nós somos a imagem, nós somos Deus. Tá? Só que isso é uma energia tão grande, tão grande, tão grande. Eu tenho uma amiga minha que ela tinha pedido, ela foi fazer hipnose, ela tinha pedido para ver Deus, só que ela não falou para a gente. E chegou lá na hipnose, eu não quero assustar ninguém, mas ela começou a mexer todos os músculos do rosto dela, foi uma coisa impressionante. Né? E ela falava assim, nossa, estão colocando umas coisas na minha cabeça, estão colocando umas coisas. Uau. E aí depois, tipo uns fios de metal, ligando a cabeça dela toda, e mexia todos os músculos que eu nem sabia que existia, e olha que eu estudei anatomia. Aí eu só sei que a gente chegou uma hora, ela falou assim, ai, agora entendi, meu Deus, agora entendi. Depois eu perguntei para ela o que foi que aconteceu, ela disse assim, que ela tinha pedido para ver Deus. E aí, quando ela estava chegando, ela disse assim, que só viu uma pontinha, assim, lá no final, e ela sabia que aquela pontinha era Deus. Só que da distância enorme de onde ela estava, eles tiveram que colocar uns aparelhos na mente dela para aumentar o nível de energia, a fim de que ela pudesse chegar o mais perto possível para poder ver Deus, para poder ver essa origem de tudo. Então, é uma energia, assim, maior do que 1000 bombas, 1 milhão de bombas atômicas ao mesmo tempo. E nós temos que saber que nós somos isso. Só que é uma energia tão grande que a gente se fragmenta completamente. E aí a gente se fragmenta e também, para poder viver todas essas experiências, tudo, na verdade, você é um fragmento meu.
A minha irmã gêmea é um fragmento ainda maior, aquele é um pedaço, é um bloco enorme, né? Porque gêmea, a gente partilha, eu tenho uma irmã gêmea, a gente partilha até os mesmos genes, né? Muitas das experiências em comum. Então, tudo isso serve, esse é necessário para que a gente possa ancorar numa energia, numa limitação, num nível energético tão baixo que é a matéria. Né? Ou que seja, não importa o nível de matéria em outros planetas, tudo, mas é um nível muito, muito, muito inferior do que o nível divino. Então, para a gente poder ter essas experiências, a gente acaba se fragmentando, se fragmentando, se fragmentando. Agora, uma experiência que eu tive há pouco tempo atrás foi de sentir essa fonte divina entrando dentro de mim, né? E entrava assim como se fosse fagulhas, assim. E foi assim uma coisa muito maravilhosa que me deu essa consciência da imensidão que nós somos realmente imensos. Eu estava comentando ontem com uma amiga que também é muito conectada, e ela falou assim, ó, tem uma coisa, quando vier isso, você tem que mandar essa energia divina também para todos os teus fragmentos, se abrir e mandar isso para todos os fragmentos, para todas as vidas paralelas, para todos os ambientes paralelos, porque você naquele momento, você está sendo o canal para todas as tuas vidas paralelas poderem aproveitar dessa energia divina, né? E fala, querido. Eu tenho muitas coisas aqui para falar agora. A gente provavelmente, é que tu fala assim sobre o universo inteiro, né? A gente pensa que a gente vive no universo, mas na verdade a gente é o próprio universo, o universo vivendo através de nós. Né? Deus em processo de manifestação. Deus em processo de manifestação. Em processo de manifestação. E quanto às vidas paralelas, então, com certeza, muitos sonhos, principalmente aqueles sonhos repetitivos, sempre naquela mesma casa, aquele mesmo lugar que a gente não faz ideia de onde é, mas é sempre os mesmos lugares. Mas a gente tem a impressão que a gente está vivendo ali, né? Que estão acontecendo tem a impressão coisas. Que está vivendo, que sabe lá é onde cotidiano. Você sabe quem é aquela pessoa. Conhece todos os lugares, só enquanto tá dormindo, né? Porque a hora que acorda... Então, aquilo lá a gente pode ter esses vislumbres de existências nossas paralelas, né? Até porque a gente já falou que todas elas estão acontecendo agora. Todas nossas... De uma perspectiva mais ampla e mais elevada, tudo está acontecendo ao mesmo tempo no universo, né? E toda essa experiência acontecendo ao mesmo tempo. E tu me falou uma frase uma vez que me marcou bastante sobre que nós temos a nossa energia cristalizada, né? Que a nossa função é tirar essas cristalizações para fazer fluir a energia divina. E aí a gente se torna o supercondutor do universo. Se tornar supercondutor da energia divina. E agora já sabemos espalhar para as nossas vidas todas. Exatamente. Inclusive curar, né? Quando você, às vezes tem gente que começa a sentir uma depressão, não sabe de onde que vem, sente aquela energia que está sendo sugada de alguma parte, tudo. E muitas vezes pode não ser, mas pode ser energias paralelas. Mas, de qualquer maneira, quando você se sente sugado, tudo, de qualquer maneira, você está ligado de uma maneira, talvez, negativa a outros seres. E se a gente sabe que todos os seres, na verdade, é um aspecto nosso, então a gente também... Com esse canal, você pode enviar energia de cura. Você pode ser o canal pedindo para que o alto, pedindo para que as esferas celestes mandem essa energia através de você e através de você possa curar. E isso não só vidas paralelas, como a própria família, porque nós fazemos parte do campo familiar, a gente faz parte do campo nacional, né? A gente, do país, do mundo, dos planetas, do sistema solar. E eu espero assim que as pessoas não se sintam sobrecarregadas com toda essa responsabilidade, com todas essas ideias, tudo, mas se abram, se expandam e reconheçam aquilo que já é, porque a gente já tem essas energias, elas sempre, não é porque agora você está sabendo que elas vão começar a agir na tua vida, elas estão agindo assim já desde sempre. Então, muitas coisas que as pessoas têm, elas não percebem, e agora elas vão começar talvez a perceber que é parte de outros universos paralelos, e elas entram em contato. Verdade, porque tudo já está, né? E a gente vai tomando consciência pouco a pouco, a gente vai absorvendo essa consciência cósmica toda, até porque no universo tudo é mérito, né? E uma outra aprendizagem que eu tive em relação a isso, que eu achei bem interessante, eu estava um dia, existe um local, eu não sei se você conhece, chama Damanhur, na Itália. Damanhur.
Olha, eu te aconselho, é uma cidade espiritual construída, eles construíram 12 templos sagrados dentro de uma montanha rochosa. É uma coisa de louco. Eles construíram aquilo de uma maneira escondida durante 20 anos, 8 famílias ficaram cavando aquilo, e eles quiseram fazer aquilo uma biblioteca universal. Então, é toda pintada, é uma coisa assim. Aí eu dormi dentro de um templo, do templo, que é o maior templo, é uma coisa enorme. Imagina uma coisa, um templo enorme, Uau. parecia uma ópera, né, com o teto todo cheio de vitrais, e ele era o templo dos espelhos, então era tudo espelho em Nossa. volta. E aí eu dormi lá. E, Puxa e vida. aí veio uma senhora, né, que era Chama Violeta, o nome dela. E aí ela fez um pequeno trabalho com a gente ali, né, tirou uma carta de tarô e fez a gente passear e ficar só passeando e olhando os espelhos. Aí é um lugar todo cheio de espelho, então você vê muitos reflexos seus, né? Aí eu andava ali, via todos esses reflexos, via todos os reflexos, e alguma coisa me puxou para o canto, bem no cantinho assim da sala, e eu me cruzei as pernas e sentei com pernas cruzadas ali bem no canto. E aí, sozinha, as minhas mãos levantaram e cada uma tocou uma das paredes. E o que aconteceu? Todas as minhas imagens se tocaram e a gente formou um grande círculo. Mas isso foi Uau. totalmente impensado. E no momento que eu vi isso, houve uma voz que me falou: você só vai iluminar quando se tiver integrado todas as tuas vidas paralelas. Nossa. Puxa vida. Que incrível. Né? Eu tive acesso a 5 vidas paralelas minhas. E Ah, vi muita coisa que eu fiz. E vi que hoje, o que eu vivo hoje, muita é fruto daquelas vidas lá. Então eu compreendi que e realmente a muito gente. resgate também, às vezes, né? Muito resgate. Então eu vi que realmente a gente está aqui para harmonizar com a gente mesmo em todas as nossas existências cósmicas, que nós somos seres milenares e que fizemos construções ao longo da história, erramos ao longo da história, e hoje nós temos que deixar tudo isso muito bem acertado, porque, como a gente falou no início, essas nossas consciências vivem hoje, elas estão vivendo hoje, estão atuando em nós hoje. Enquanto aquela energia não for assimilada, né, ela perpetua. É que nem um acontecimento em qualquer parte do tempo, é como bater num sino, pum, vai ficar ressoando. Hum, é Até ir lá e colocar o dedo, verdade. tam, né? Ou Uhum. seja, quando lá for visto, for ressignificado, for retrabalhado, daí muda-se a energia do todo, né? De todas as nossas existências. Exatamente. Então, tudo é luz, né? E você sabe que um pensamento cria foto, e o fóton ele é eterno, ele vive 1 bilhão de anos, sendo que o nosso sistema solar tem 14,5 bilhões de anos. Então, imagina que todo pensamento que você teve está ainda vivo aí pelo universo, né? Então, aí o que acontece? As cristalizações também elas ficam vivas, elas ficam aí para o resto do tempo, enquanto você não atrai elas de volta, porque na verdade elas estão por aí, mas elas estão aqui com a gente também. E você atrai isso quando você toma consciência. Você toma consciência disso e aí você descristaliza através da energia do perdão, tá? Perdão, eu sempre insisto nessa tecla, perdão não é uma coisa espiritual, não é uma coisa religiosa, é um processo cognitivo de compreensão de uma situação num nível muito mais alto. Perfeitamente. Então, falando sobre tudo isso, né, nossas múltiplas vidas ao longo do universo, com certeza, vidas mais evoluídas temos vivendo neste momento. Pode ser considerado nosso eu superior? Sim, pode ser considerado o teu eu superior, mas se bem que eu tive uma experiência que foi bem interessante. Numa meditação, eu comecei a incorporar um ser que ficava assim pompando dentro de mim. Eu acho que eu já contei isso. E ele me falava, era um ser extraterrestre, e ele me falava que era eu no futuro, tipo bilhões de anos no futuro, né, que estava se incorporando ali dentro de mim. E também houve também outras experiências. A gente fala ali de Deus, né, o ser superior. Mas às vezes o nosso guia, o nosso anjo, o nosso protetor também são vidas paralelas nossas, também são partes nossas. Então tem a Kelrin, que ela já veio aqui uma vez com você, estava numa live, e ela me contou uma história também muito bonita. Diz assim que quando ela tinha 16 anos, ela estava chorandinho ali,
E ela sentiu que veio um ser muito bonito, assim, como uma mãe, e a abraçou, e ela, conscientemente, ela falou assim, ai, por favor, meu anjo, né, cuida de mim, e tudo, e ela adormeceu, assim, com esse sentimento de conforto, por causa desse espírito de mãe, desse espírito de acolhedor. E aí, ela, depois, 20 anos depois, ou 30 anos depois, ela estava também no estado assim, meditativo, e de repente ela se viu chegando na Karen de 16 anos e cuidando dela. E ela percebeu que era ela do futuro que foi ali e que Uau. ela que tinha cuidado dela com 16 anos. Né? Não, isso Olha como tudo é é. Isso tudo maravilhoso. é maravilhoso. Isso tudo é absolutamente real mesmo. Né? Real. Pelas leis Mas universais a é contra. ciência já está mas a ciência já está percebendo. Ou vocês assistiram o filme Interestelar? Sim. Então, e Interestelar é isso, né? Ele recebia as mensagens lá no quarto e depois ele viu que ele sentia que tinha um padrão, ele tentava entender qual que era esse padrão, aí ele saiu, o pai, né, saiu numa viagem interestelar e ele viu no final que era ele lá de uma outra dimensão que era o que estava mandando a mensagem para ele lá no quarto. E ele É. tentando encontrar isso. Olha, isso me arrepia inteira, porque é exatamente isso que acontece. E as pessoas já estão captando isso até no cinema. Vamos rezar por nós mesmos. Rezar é Né? exatamente perfeito. Perfeito, né? Então, E, aí, e nisso, quando você reza por si mesmo, você incorpora essa tua consciência superior. é. E então vamos falar sobre segredos que estão residindo em realidades paralelas e que podem migrar para esta a qualquer instante, dentre uns que já estão para ruir. Então, o que as pessoas estão vendo hoje em dia? Eu acho que tem muita gente aqui, eu não sei se é todo mundo, mas muita gente que desde o começo dessas nossas tribulações há 3 anos atrás, né, entraram assim em informações muito profundas que a gente nunca imaginaria que acontecesse. Estado profundo, Illuminati, esse tipo de coisa, né? Só que isso são coisas que estavam aí já pela minha experiência, que eu entrei em contato com eles, foi 12.500 anos atrás. Né? Que ele já estava ali trabalhando isso, e o que aconteceu? Eles ficaram meio que escondidos em realidades paralelas, mas ao mesmo tempo controlando a humanidade a um nível mental, não um nível físico, mas a um nível mental, né? Inclusive a um nível físico, quando eles se misturaram com seres aqui do planeta, né? Que a gente diz das realezas, das famílias financistas. Mas de qualquer maneira, eles andaram controlando a Terra por causa dessa capacidade de ficarem em mundos paralelos. A Terra sempre viveu assim, as pessoas sempre sentiram esse controle, mas estava um nível muito, muito subconsciente. E o que aconteceu agora? O que eu sinto realmente, né? O último ano começou há 3 anos atrás, mas a gente está passando por uma série de aberturas de portais extremamente importantes, e esses portais, então, nos abriram a novas camadas de realidade, onde estavam escondidos esses segredos que são a solução para a nossa situação, né? E que antes não poderia, porque a chave não estava encontrando a fechadura. Né? E agora, É então, verdade. realmente as coisas estão se encontrando outra coisa, a linguagem do universo, a linguagem da nossa alma são as sincronicidades. Então, a gente tem que olhar que o que está acontecendo é sincronicidade pura. Onde que a sincronicidade é quando acontece um fato, vários fatos ao mesmo tempo, sem que um seja a causa do outro, mas todos eles juntos vão para o mesmo objetivo. Né? Então, nós estamos tendo um despertar coletivo, e juntos nesse despertar coletivo está sendo criado as sincronicidades necessárias para que a luz que está aí, né, que é a nossa luz, que são as nossas vidas paralelas, que é nosso espírito, ele possa realmente se manifestar. Estejamos Perfeito. prontos. Estejamos prontos, até porque a hipnose de massa vai cair, né? Com todos esses eventos, essas sincronicidades, inclusive entre eclipses, que estamos tendo muitos eclipses, né? Revelações. Aquele halo de sol, você viu? E isso, o halo de sol, eu vi no teu Instagram. São portais energéticos, literalmente, que se abrem em momentos, fazem com que muitas pessoas acabem captando novas coisas que às vezes antes eram ignoradas, né? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, como a informação é manipulada.
em meios que a gente achava que eram plenos de verdade ou compromissados com esta verdade, a gente já vê que não é bem assim. Expandir isso para até mesmo um programa de controle da percepção a nível global, acredito que a população esteja caindo a ficha, né? Ou que grandes passos para isso estão sendo dados. E isso é muito bom, né? Eu estou muito contente com isso. E assim, as pessoas tomarem consciência desse despertar interno que está acontecendo, porque o despertar não vai vir de fora, o despertar vai vir de dentro. E o que está acontecendo também é uma massa de revelações, autorrevelações para as pessoas, que seja experiência de quase morte, que seja em revelações espirituais, que seja através da ayahuasca, que seja através de hipnose quântica. Às vezes, do nada, numa meditação, as pessoas estão despertando, elas estão despertando de dentro. O despertar está acontecendo para cada um e a gente não precisa procurar, a gente só tem que querer encontrar esse despertar. E aí o despertar nos encontra. Ninguém pode dizer como isso vai acontecer, mas estejamos preparados, estejamos conscientes do momento da humanidade. Isso é um despertar coletivo, todo mundo vai sentir essa energia. E um que se desperta está colaborando para o despertar do outro também. Né? Às vezes a gente fica desesperado, minha família não entende, não sei o que, tudo se concentra no teu despertar, porque o teu despertar vai ajudar o despertar do outro também, quanto menos espera, a realidade é um consenso, né? Quando menos espera, muda a chavezinha que precisava para uma chave maior e daí é uma reação em cadeia, né? Exatamente, é um número crítico, né, que a gente diz. Isso, a massa crítica. E é só ter porque é o que tu disse, né? É só a gente ter a intenção que a gente começa a interagir com o universo, naquele setor, né? Começa a entrar naquelas sincronicidades. A gente tem a intenção de sermos pessoas melhores, a gente vai entrar numa sincronicidade que vai nos levar a isso. A gente tem certas intenções, com energia confiante e focada, a gente chega a qualquer lugar, não é? Totalmente. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu tive uma mensagem de Saint Germain que foi linda, e ele falou assim, tudo será colocado na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas. E que essa é esse é o que se chama de sincronicidade, que os seres humanos estão começando a se despertar agora para isso, mas que essa sempre foi a linguagem da alma. A alma sempre falou através da sincronicidade. Então, a gente olhando as sincronicidades na nossa vida, a gente está se comunicando com a nossa alma, com o nosso ser maior e mais profundo. É verdade. Pessoal, eu conversei com a Meire Yamaguchi, eu vou deixar as redes sociais dela aqui na descrição e também apareceu na tela para vocês. Quero te agradecer muito pela tua presença iluminada e te convidar já para vir mais vezes. Com prazer. Eu quero mandar também uma mensagem para todos os terapeutas do Brasil e do mundo, né? Para que vocês realmente encontrem esse despertar dentro de vocês, curem a si mesmos, para que estejamos todos preparados para a grande cura do planeta. Perfeito, maravilha. A gente agradece muito, gratidão pela tua presença. Pessoal, a gente agradece muito a tua presença, deseja um final de semana iluminado com muitas bênçãos para todos vocês. Deixem um like no vídeo, seus comentários e perguntas. E daí a gente faz mais um vídeo respondendo as perguntas de vocês. E nós nos vemos nos próximos, pessoal. Um grande abraço e até mais!